Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast do Espaço Treinando para a Vida. Hoje nós temos um assunto sensacional. Isso mesmo, hoje, Dia das Crianças, eu trouxe aqui duas terapeutas de alta performance para falar sobre o brincar. A ciência do brincar, ela pode modificar comportamentos, emoções e pode modificar as cognições, ou seja, o pensar das suas crianças. E você que está aí com a gente, já deixa o seu like, já vai curtindo esse podcast, porque hoje nós temos muitas dicas especiais para você, papai, e para você, mamãe, para você, profissional dessa área que trabalha com crianças. É um prazer ter você aqui. E deixe também o seu comentário, faça a sua pergunta, que nós iremos responder você também, tá bom? Então eu quero trazer aqui para vocês as nossas duas convidadas. Hoje eu estou aqui com a Gabriele Aguiar, ela é psicóloga infantil, também ela trabalha com orientação de pais. Seja muito bem-vinda, Gabi, ao nosso podcast e fique à vontade para você se apresentar. Muito obrigada, Cleide. É um prazer estar aqui, né? Sou Gabriele Aguiar, sou psicóloga há, em média, 8 anos. Trabalho com infância de 0 aos 12 anos. Faço atendimento para crianças dentro do espectro autista, TDAH, transtorno de ansiedade e também trabalho com orientação parental, né? Que é esse processo de treinar os pais para lidar melhor com as demandas diárias dos filhos. Excelente, que bacana, Gabi, ter você aqui é um prazer, tá? Também quero apresentar a vocês a Luciene Gontijo, que é fonoaudióloga, e ela também faz um trabalho espetacular nessa área da linguagem, da comunicação, desses estímulos através do brincar para o desenvolvimento da criança. Então, pode se apresentar, Lu, fique à vontade. Obrigada, Cleide, pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós vamos falar um pouquinho. Eu sou formada há 18 anos, trabalho com crianças, público de 0 a 6 anos, atendo transtorno do espectro autista, transtorno do neurodesenvolvimento, atraso de fala em linguagem, mas tudo voltado para a linguagem, né, na área fonoaudiológica. É um prazer estar aqui. Vamos falar muito do brincar, que o brincar tem uma importância muito grande no desenvolvimento da linguagem das nossas crianças, né? Gente, uma coisa, né, que intriga muito, porque eu também já trabalhei na infância com crianças, já trabalhei também com orientação parental, e é intrigante como que as pessoas às vezes falam assim, mas o psicólogo infantil, e talvez você como fono também já ouviu isso. É o que mais a gente escuta, né? Só fica brincando? Fica só brincando com as crianças? É isso que vocês fazem? É brincar? Então, Gabi, eu queria começar com você, né? Para você trazer aí para gente, se você já escutou isso, né? Você só brinca com esses meninos, né? E o que é esse brincar, né? O que está por trás desse brincar na área da psicologia infantil? Então, já escutei bastante. É algo que é muito comum, é uma curiosidade, muitas vezes um questionamento muito de algumas famílias ou até mesmo de pessoas que não conhecem bem como que funciona um atendimento dentro da psicologia infantil, né? E aí as pessoas sempre me perguntam e às vezes até brincam mesmo comigo, mas como assim você passa o dia brincando? E aí eu explico que não é só brincar, né? O brincar, ele é fundamental para o desenvolvimento da criança, porque através desse brincar, a criança vai conseguir desenvolver diversas áreas do desenvolvimento, que vão delas desde a comunicação, as habilidades sociais, as habilidades cognitivas, as habilidades motoras, as habilidades socioemocionais. Então, esse brincar, a gente traz ele dentro do processo terapêutico, não é só para ser uma recreação, mas é de extrema importância que durante esse brincar a gente consiga colocar em prática os objetivos que a gente tem com aquela criança. Então não é só brincar. Eu falo que até para poder brincar, a gente enquanto terapeuta, a gente precisa saber brincar da forma certa. Tem que ter um brincar estratégico, né? Uma meta com aquela brincadeira, um que eu quero alcançar. Planejado, né? É um brincar planejado, porque eu vou te interromper um pouquinho. Porque toda brincadeira ali que a gente busca, com certeza a gente tem um objetivo a atingir ali naquela brincadeira, que seja
o senhor Batata, que está aqui, a cabeça de batata, que seja isso, tudo que a gente utiliza, todos os brinquedos, a gente tem um planejamento terapêutico, um objetivo a ser alcançado ali com aquela brincadeira. Muito legal, Lu. E hoje, você até postou um vídeo, por engano, né? Num grupo nosso, que é o Grupo Kids aqui Menina, do Espaço. postei mesmo, você viu, né? Depois eu apaguei correndo, verdade. Isso acontece, né, gente? A gente posta, às vezes, sem querer, manda no grupo errado. Mas foi interessante porque eu assisti aquele vídeo, né? Eu achei que eu apaguei rápido, né? Mas eu achei que não tinha dado tempo. Mas eu achei assim, ó, Lu mandando um vídeo, deixa eu ver o que é, né? E como a gente teve recente aquele momento com as crianças aqui, em comemoração do Dia das Crianças, Sim. né? Aquela recreação, eu achei que fosse alguma coisa relacionada. Aí eu já cliquei para assistir. E eu achei interessante que era justamente uma criança chorando e argumentando com a mãe, porque hoje ela não viria na sessão com você, né? Hoje era dia da terapia, e aí ela ama vir na Tia Lu. E aí a mãe falou que não podia, a mãe ia viajar, enfim. E ela falou, hoje nós não vamos. Aí foi aquele que você assistiu, aquele choro, eu quero a Tia Lu, eu quero a Tia Lu, eu quero a Tia Lu. E isso é muito legal. Eu falei, ela me mandou, eu fiquei até emocionada de verdade. Eu falei, mas como assim? Ela falou, você não tem noção, tanto que essa menina te ama. O dia que eu falo que eu não vou, ela chora desse jeito que você está vendo. Toda vez é isso. Mas por quê? Através da brincadeira, a terapia ela tem que ser de forma lúdica. A gente não consegue trabalhar com uma criança se for engessado demais. Primeiro, a gente tem que buscar o desejo dela, né? O interesse dela, o brinquedo de interesse dela, aquilo que ela quer. E, a partir dali, desenvolver o que você precisa. Aí, muita gente me pergunta assim, mas como que você consegue? A criança chega lá, você está com o seu objetivo. Como que você consegue pegar o brinquedo? Ela vai escolher o brinquedo e, dentro daquele brinquedo, você vai lançar o seu objetivo? Sim. Muita flexibilidade cognitiva e criatividade. Criatividade. É isso que a gente precisa. Porque ela que vai escolher, não sou eu que escolho o brinquedo. Dificilmente, assim, só quando são crianças mais graves, vamos dizer assim, que a gente precisa especificamente trabalhar uma habilidade muito que ela não tem, né? Muito, que a gente tem que impor de forma bem lúdica ao mesmo tempo, né, Gabi? Precisa direcionar aquele momento. Mas uma criança que chega, que já conversa, igual essa criança que chorou hoje, eu trabalho trocas de fala, ela não fala o R. Então, é uma terapia muito lúdica para a gente trabalhar o R, né? Sim. Ela fala o R ao invés de R. E chora mesmo, é desse jeito. Através da brincadeira que a gente faz. Pois é, muito bacana, né? É isso que você falou. A gente até se emociona de Sim. perceber, né, que o nosso trabalho ele tem essa abrangência na questão de ajudar naquela dificuldade, mas, ao mesmo tempo, de trazer um afeto, né? De Isso. trazer um momento que vai marcar a vida daquela criança, né? Isso. Com certeza, essa criança, daqui a pouco, ela já resolveu o problema dela, ela já vai estar falando, daqui a pouco está adolescente, mas ela vai lembrar que teve uma tia Lu na vida dela. Amém. E essa tia Lu ajudou, né, ela nesse aspecto. Então, acho isso muito interessante. Então, Lu, fala pra gente. Você falou que deixa a criança escolher, né, Sim. o brinquedo. Você tem algum brinquedo assim que é mais escolhido pelas crianças, que eles têm uma preferência? Tem, Gabi? Tem. Sempre tem. Ó, desses a gente trouxe alguns, né, aqui. Desses que a gente trouxe... Ao microfone. Desses que a gente trouxe, por exemplo, o gira-gira, né, Gabi? O gira-gira é o campeão. Aquele brinquedo eu uso todos os dias em terapia. Você usa também? Todos os dias. Todos os dias. Sejam pelos pequenos, sejam pelos Os grandes gostam. Não é um brinquedo que a gente acha que é muito de bebê, né? Não é só de bebê. Os grandes também Sim, gostam. Eles gostam. E eu falo que, assim, um brinquedo, para ele ser, de fato, importante no desenvolvimento da criança, ele tem que ter formas de variação diferente. Então, você pega um gira-gira, por exemplo, que são vários discos que vão descer girando até o final, a gente consegue manipular esse gira-gira de formas diferentes. Então, por exemplo, vem aquele tubo central do gira-gira que vira uma espada. E aí, eu consigo trabalhar com essa criança dessa forma também. Eu tenho, por exemplo, cada disco desse daqui, que ele vira, por exemplo, uma ilha, que é onde
os super-heróis vão poder passar. Então, é um brinquedo, eu falo que assim, é um brinquedo que nos dá muitas possibilidades, né? Brinquedo, para ser bom, ele tem que ter muitas possibilidades de variação, sim. né? A gente precisa pensar em formas diferentes de utilizá-lo. Isso. Que legal. E olhando assim, é como você falou, né? É um brinquedo assim simples, você não vê, Simples, né, coisas simples. assim É. mirabolantes dele ao olhar, né, para ele, mas entrando nesse viés, né, da criatividade, das possibilidades, da imaginação da criança, dá para se trabalhar muita coisa, né? Muita Sim. coisa. Traz aí um exemplo, então, de algo, de alguma dificuldade, ou da linguagem, ou do desenvolvimento, que através do gira-gira é possível trabalhar. Ó, eu trabalho muito com gira-gira. Posso falar primeiro? Pode? Eu trabalho muito com gira-gira da seguinte forma. Primeiro, no contato visual. O contato visual é uma habilidade precursora da linguagem, né? A gente precisa ter contato visual, a gente precisa imitar, né? Então, se eu faço esse movimento, por exemplo, ele vai estar olhando para mim. Então, sempre levo no meu rosto, né? Para ele olhar para mim, aí ele vai olhar. Porque não tem como não olhar. A criança não vai deixar de olhar para cá, né? E aí, depois, ele vai caindo, faz muito barulho. Vou tirando aqui um pouquinho. Ele vai caindo e eu vou usando os discos de uma outra forma, né? Mesmo aí a gente tira, ele quer pegar, ele quer pegar, ele quer pegar, e aí eu trago aqui para mim, aí eu entrego. Aí depois ele vai fazer a mesma coisa, ele vai me imitar. Aí isso aqui vira um volante, isso aqui vira uma roda. E aí a gente vai trabalhando o contato visual, a imitação. E eles amam. Isso aqui eu fico, sem mentira, uns 40 minutos, se deixar, a gente fica com esse brinquedo brincando e estimulando essas habilidades que são muito importantes no desenvolvimento da fala. Tem muitos conceitos que dá para a gente utilizar esse brinquedo, seja, por exemplo, para poder trazer o engajamento da criança, seja para nomear cores, buscar esse contato visual, a gente trabalhar uma sequenciação, menor-maior, do maior para o menor. Então, assim, é um brinquedo que nos permite muitas possibilidades diferentes. E é um brinquedo caro esse daí? O meu custou, na época que eu comprei, R$20. Não, esse meu aqui é um pouquinho mais caro, mas o que importa não é tão mais caro, é R$80. Não é caro, não é um brinquedo caro. Tem muitos né? brinquedos mais caros. Mas você que esse. acha, o que importa é o que ele faz, assim. Pode ser o de 20, pode ser o de 10, pode ser o de 200, é o mesmo objeto, né? Então, assim, e a variação que a gente consegue com ele é muito grande e ajuda muito, sim, no desenvolvimento. Da fala, então, igual a Gabi falou, sobe e desce, em cima e embaixo, põe lá para mim, me dá, sabe? A gente consegue muita coisa. Ele gira, ele roda. Então, assim, é muito bom. Esse brinquedo é muito bom. E vale a pena os pais terem um brinquedo desse em casa e estimular os filhos? Ou não? Para os pais não daria diferença? Ó, eu falo o seguinte: nenhum brinquedo que o pai dá para o filho, ele vai ser bom se eu não tiver a presença de alguém para ensinar a brincar, né? Então a gente precisa de ensinar a criança a brincar, porque ela pode pegar, ela pode se virar sozinha. Mas talvez não, talvez ela precise de uma ajuda ali. E a interação com os pais na brincadeira, gente, é muito importante, né? Então, é legal ter? É muito legal ter. Mas não deixar a criança brincando sozinha o dia inteiro, girando, tira, gira, porque aí não faz sentido, né? Tem que ter alguém para ajudá-la a fazer a brincadeira ser legal. Sim. Há um tempo atrás, né, eu e o Vitor, meu filho, quando ele era mais criançazinha, né, que agora já está adolescente, ele fez um vídeo comigo no Dia das Crianças. E, né, como hoje a gente está fazendo esse podcast, naquela época eu gravei com ele um vídeo caseiro mesmo, eu entrevistando ele, perguntando: filho, o que você pode falar para os pais que seriam um presente para os filhos? Dê 3 dicas. Acho que era algo desse tipo, né? Depois você que está aí assistindo a gente, vou deixar o card aí se você quiser ver esse vídeo e até ver também o quanto de evolução que a gente do Espaço Treinando para a Vida teve. Ele falava assim: mais importante, pai, do que o brinquedo, ele, né, com as palavrinhas dele, não adianta você dar o brinquedo se você não tem tempo de brincar com seu filho. Olha a sabedoria dele pequenininho. O seu filho gosta mais da sua companhia do que do brinquedo que você dá. Algo nesse sentido que ele falou, sabe? Eu lembro direitinho.
E realmente é isso que você está falando, né? Eu posso dar o brinquedo mais caro, mais Pode. top, né, para o meu filho, mas se eu não tiver esse momento, essa experiência com ele, não adianta. E às vezes eu vou dar um brinquedinho aí de 10, 20 reais, né? Uma bobaginha, ou até mesmo algo que já tem em casa e que eu vou brincar com ele, o valor vai ser muito maior. Muito né? maior, muito maior. Exatamente. Eu tenho até algumas famílias que elas fazem esse atendimento domiciliar e aí durante esse processo eu supervisiono esse atendimento, né? E nem sempre todo mundo dispõe de uma condição financeira que consegue comprar vários brinquedos. E o que eu acho mais legal é que dessas famílias que eu atendo, a grande maioria muitas vezes ela confecciona alguns brinquedos, seja de materiais descartáveis, seja de, às vezes, artigos de papelaria mesmo, né? Porque elas estão tão empenhadas em ter aquele tempo ali com a criança, de ver essa criança se desenvolver, que elas despendem desse tempo e muitas vezes fazem esse processo de confecção até mesmo junto com a criança. Porque o brincar não é só, muitas vezes, aquele momento da brincadeira em si. Às vezes, o processo de confecção, às vezes, o processo de organização para aquela brincadeira, o momento de guardar o brinquedo, né? Porque são habilidades e são regras que a gente já vai ensinando para a criança, mesmo que ali antes da brincadeira, ao final da brincadeira, são coisas que a gente já tem essa possibilidade de ensinar. Legal. Gabi, fala um pouquinho dessa questão, né, da orientação parental, como que é seu trabalho nesse sentido, se você também auxilia os pais nessa questão do brincar, né? Você também faz esse trabalho de estimulação com os pais para eles saberem lidar com os filhos? Sim. E dentro desse processo de orientação parental, a gente sempre fala, eu sempre acabo entrando até mesmo que sem querer um pouco no quesito das linguagens do amor, né? Porque a criança até a média dos 5, 6 anos, ela não tem uma linguagem do amor pré-definida, mas a gente já sabe que o tempo de qualidade é algo extremamente importante. Toda criança tem necessidade de atenção, seja esse tempo de atenção. Algumas despendem um pouco mais desse tempo e outras um pouco menos, né? E aquela criança que muitas vezes não tem atenção, uma atenção com qualidade, que é aquele pai que senta e brinca, muitas vezes essa criança vai buscar a atenção dos pais de formas inapropriadas ou de forma que muitas vezes os pais vão se sentir desagradados com aquela forma, né? Que eles se sentem muitas vezes desconfortáveis. Então, durante esse processo de orientação parental, eu sempre explico isso para eles. Que eu falo que assim, a gente tem um potinho de amor que ele precisa ser preenchido por dia. E às vezes essa criança tem essa necessidade dessa atenção que é diária. E quando o meu pote não está cheio, o meu comportamento vai demonstrar isso de outras formas, né? Então, eu sempre tento trazer, tento explicar. Eu costumo escutar muito quando a gente está nesse processo de orientação, mas eu não sei brincar. Mas a gente não tem tempo. É muito difícil, porque na hora que senta para brincar, a criança tem dificuldade com o perder, né? Então, assim, a gente sempre tem que começar de algum ponto, né? Então, assim, é difícil para os pais, eu também não posso ir diretamente falar assim, se vira e vai brincar. Porque o que vai acontecer? Vai todo mundo sair correndo. Não vai. Então, peraí, brincar é difícil? E se a gente começar, talvez, cozinhando algo juntos? Vocês estão brincando de panelinha, só que uma panelinha da vida real, né? E se vocês começarem por alguns jogos que estão dentro da faixa etária da criança? E aí a gente no banho, no momento de dormir, né? E aí a gente começa a melhorar a conexão, né, dos pais com os filhos e um desejo maior de passar mais tempo um com os outros, né? Porque eu falo que, assim, às vezes, quando a criança ela tá numa fase de ter muitos problemas de comportamento, os pais e os filhos costumam estar um pouco desconectados, né? Isso não é ruim, não é errado, mas isso precisa, de alguma forma, a gente fazer essa reconexão. E isso eu acho que é tão importante porque gera memória afetiva, né? A Gabi foi falando isso e eu fui lembrando. Meu pai trabalhava muito quando eu era criança. Eu tenho poucas memórias da minha infância. Mas isso eu lembro. Meu pai trabalhava muito, minha mãe também. Então, quando a gente ia sair de carro, ia sair para levar a gente para a escola, por exemplo, né? O que ele fazia? Vamos brincar de... quando eu fecho os meus olhinhos, eu vejo...
Aí a gente fazia isso, era uma brincadeira dentro do carro, mas ele falava, por exemplo, eu vejo uma cor, ele falava o amarelo, eu tinha que adivinhar, eu tava com... Isso era uma brincadeira. E até eu brinco disso hoje com meu filho, olha para você ver como é que é. Sim. E é uma brincadeira que veio de lá, que eu não precisava de nada, só de falar. Só falar. Eu também fazia com o Vitor, né, quando eu ia levar ele para a escola, e ele estudou numa escola que era longe da nossa casa. Inicialmente era perto do meu trabalho e um pouco longe da casa. Depois ficou longe do trabalho e mais longe da casa. Mas aí eu aproveitava o caminho e a gente brincava muito dessa coisa de falar. Vamos falar todas as palavras que você se lembra com a letra A. Isso. Com a letra B. Olha que maravilha. Depois a gente brincava de rima, né? Isso rima com o quê? Depois brincava de ver qual a cor do carro, quem ia ver primeiro, cada um escolhia uma cor. Então, isso a gente fazia no trajeto. E é uma brincadeira, né? É uma brincadeira, é um momento de qualidade que você tem ali dentro do horário que você pode, né? E ainda estimula as habilidades pedagógicas. Né? Exatamente. Da fala, né? Pedagogia, linguagem, exatamente. Sim, sim. Pode falar, Gabi. Porque o brincar, né? Eu falo que muitas vezes, quando a gente cresce, a gente deixa de ver a brincadeira como algo fundamental para o desenvolvimento, né? A criança, a gente mesmo, quando era criança, via algo como brincar como a prioridade maior da nossa vida, né? E aí a gente cresce, a gente deixa de olhar com esse olhar para essa brincadeira. E a gente esquece que, muitas vezes, o desenvolvimento da criança, ela necessita desse brincar, né? Igual, por exemplo, a gente precisa do cognitivo, que é quando, por exemplo, eu começo a aprender sobre maior e menor, sobre em cima e embaixo, sobre questões de lateralidade, sobre as questões emocionais também, que é quando eu aprendo a perder, é quando eu entendo que existe uma outra pessoa para além de mim, é quando eu me coloco no lugar dessa outra pessoa, né? E aí, a brincadeira, ela passa por todos esses processos. Então, brincar não é só recreativo, né? O desenvolvimento da criança, ele necessita desse brincar. Isso é extremamente fundamental. Extremamente fundamental. Isso. Bacana demais, gente. Estou amando esse podcast, porque eu amo brincar. Eu também. Eu também. E eu amo os brinquedos também, né? Amo brinquedo. E eu acho que chega um momento, por exemplo, igual agora, seu filho está na adolescência e o meu também. E aí, é o que você acabou de falar. A gente vai perdendo esse brincar, a gente passa a não brincar mais, né? E eu não quero perder isso. Então, eu já estipulei. Lá em casa, a gente brinca pelo menos todos os dias 30 minutinhos. Pode ser qualquer coisa, um baralho, qualquer coisa. Qualquer coisa que ele quiser brincar, a gente vai brincar. Mas é o tempo que eu tiro para ficar com ele, para brincar com ele, do que ele escolher brincar, sabe? Eu amo brincar também. Excelente. E uma outra coisa, Gabi, que eu acho importante, né? A questão da regulação emocional através do brincar, né? Muitos pais, hoje, muitas pessoas trazem essa demanda para o consultório. Você falou aí da questão das regras, né? De não saber perder, e aí pega pirraça, e aí o pai prefere não brincar, né? Porque vai dar muito trabalho. E, às vezes, a criança também chega para o tratamento com essa questão de ser uma criança pirracenta, de ser uma criança briguenta, de não conseguir relacionar na escola. E o brincar contribui para essa regulação? Extremamente, né? O brincar, ele contribui muito nas nossas habilidades emocionais, né? E aí, isso é muito comum, né? Pais que muitas vezes falam assim, eu não vou brincar porque toda vez que a gente brinca e perde, é aquele chororô, é pirraça, né? E aí eu falo que assim, gente, quando a gente tem um comportamento difícil, a gente deixar de vivenciar aquilo não vai fazer com que a criança deixe de aprender. Com que a criança aprenda. Pelo contrário, a gente tira dela oportunidade de vivenciar aquela situação difícil e aprender com aquilo, né? Igual, por exemplo, eu falo a frustração. Muitos pais têm muito medo de ver a criança se frustrar, mas o que ninguém nunca parou para pensar é o quanto a frustração é importante para a nossa vida. Porque é a partir da frustração que eu começo a entender que eu não sou única no mundo, que as outras pessoas têm desejos, que elas têm necessidades que vão além de mim. Que eu falo que é aquele momento que eu saio do meu eu,
né? Que eu deixo de pensar somente em mim. Então, através do brincar, a criança começa a aprender que, opa, hoje eu vou perder, mas amanhã eu posso ganhar, ou então eu posso pedir por uma revanche, né? Eu começo a vivenciar momentos de alegria, eu começo a vivenciar momentos de, às vezes, até mesmo raiva. Eu observo a ação do outro, como que esse outro se comporta, como ele perde, e eu aprendo por essa imitação também, né? Como que o outro se porta naqueles momentos que ele está extremamente chateado. Ai, respirou fundo, mas será que se eu fizer isso no momento que eu estiver chateado, isso vai dar certo comigo também? É. Exatamente. Então, assim, o brincar, ele é fundamental para as habilidades de regulação emocional. Excelente, né? É muito interessante a gente perceber esses detalhes, né? Às vezes no dia a dia passa despercebido e por isso é importante, né? A orientação parental, esse podcast que a gente está fazendo aqui, porque talvez muita gente não conheça isso. E uma outra coisa, Lu, até mesmo, né? Também serve para a área da psicologia, mas que hoje a gente está lidando muito com as brincadeiras informatizadas, né? Com a tecnologia. E, assim, é claro que a gente sabe que a tecnologia ela traz infinitas possibilidades, inclusive a possibilidade da gente estar aqui, estar chegando na casa desses papais, dessas mamães, né, da gente poder trazer esse conteúdo aqui. Mas tem algumas questões que hoje eu percebo que o brincar tem sido deixado de lado por causa da brincadeira tecnológica, né? O que você fala sobre isso, como, né, pontuar isso para os pais, como que a tecnologia, até que ponto ela é saudável ou não? A tecnologia, esse é um assunto polêmico, né? Porque, assim, a gente não consegue. Jogou uma bomba para mim, mas tudo bem, vou dar conta. Eu te ajudo a segurar. Me ajuda. Porque é o seguinte, a tecnologia, nós adultos não conseguimos viver sem, né? A gente está aqui num podcast, o nosso telefone está aqui em cima da mesa, e a gente chega em casa, a gente tem que trabalhar, nossos filhos estão lá, e a gente não consegue. Só que tem idades, né? E tempo de tela. A gente precisa saber sobre o tempo de tela que cada criança pode ou não estar. Então, até 2 anos, é 0 telas. Então, eu me deparo isso muito no consultório. Porque, como eu atendo muitos pequenininhos, né, com atraso de fala e linguagem, quando chega, eu pergunto, qual é o tempo de tela? Aí os pais falam, então... Ilimitado. Ele fica, né? Porque assim, eu tenho que trabalhar, eu trabalho em casa, eu não tem como, então ele vai ficar ou na televisão, ele vai pegar meu telefone e ali ele vai ficando. Aí eu penso, como que eu vou falar, né? Ela está falando, eu estou aqui pensando, como que eu vou falar? Eu vou, então, mamãe, é o seguinte. A criança de 2 anos, ela não tem que ficar no telefone, gente. Infelizmente ou felizmente, né, Gabi? Porque a gente vê criança. E aí, quando você propõe... vamos diminuir um pouquinho? Ele fica, 5 horas. O cabelo até arrepia, 5 horas. Numa tela, 5 horas. Então, vamos diminuir para 2? Consegue deixar 2 horas? Vamos fazer um desmame aí dessa tela, né? Sim. Vamos diminuindo. E a gente vê que após a diminuição, a criança desenvolve, ela vai desenvolvendo. E, às vezes, essa mãe nem sentou para brincar com ele no chão, não. E a gente tem efeitos disso até mesmo nas habilidades emocionais. Tá vendo? O uso de tela é muito sério, gente, de verdade. A gente sabe que a gente não consegue ficar sem, a gente sabe que os nossos filhos já estão viciados, estão mesmo, né, nas telas. Mas o que a gente puder reduzir dentro daquela faixa etária... 0 telas até 2 anos, depois com 3... Depois 1 hora, 2 depois 2 horas, 3, 4, 5. Mas eu sei que chega um certo momento que isso vai até 2 horas só. 3 horas, se não me engano, na fase de 11 anos, 12 anos para cima, eu depois acho. A gente pode deixar na descrição a tabela aqui para os pais. Tem uma tabelinha. Né? Tem. E é interessante também que, mesmo depois de 2 horas, que eles já estão maiores, que libera esses 2 horas, ele tem que ser supervisionado, né? Supervisionado sempre, né? Não é... E outra coisa, eu uso muitas vezes, música, né? No celular mesmo, não coloco vídeo na terapia, mas a música eu ouço, eu coloco. Na hora que eu já coloco a música, ele já vai no meu celular achando que já vai ver o vídeo, né? Mas o que eu falo muito também é que não adianta você colocar uma música... mas ele só assiste a Galinha Pintadinha educativo, né? Ou músicas em inglês, que ensina cor, ensina forma.
Mas sozinho, é uma criança que não fala, ele está sozinho de frente a uma TV escutando aquilo que ele não sabe o que é. Não é, Sim, Gabi? e O que muitas aquilo vai vezes- estimular? E não A tem repetir, nenhuma- repetir, se ele conseguir falar, né? Sem nenhuma oportunidade de interação. Exatamente. Pois é muito interessante a gente perceber isso, né, Gabi? Na questão emocional, tem impactos da tela? Totais. O que acontece quando a tela ela chega, né, até o cérebro da criança? É um estímulo onde não tem uma interação, aonde não tem um esforço cognitivo em que esse estímulo seja recebido, a gente não precisa fazer nenhum tipo de esforço, né? E aí, muitas vezes, devido até mesmo ao tipo de informação que chega, o que a gente começa a perceber? As crianças mais ansiosas, com mais dificuldade para esperar, muitas vezes mais irritadas, mais nervosas, tendo mais comportamentos impulsivos, né? Então, quando a gente para pensar aí, as telas, até mesmo no quesito de ciência mesmo, isso já foi explicado, as telas trazem muito prejuízos, né? Então, assim, excedeu esse tempo de 2 horas por dia, isso é extremamente perigoso. Até porque eu falo que, assim, igual você mencionou a questão de ser supervisionado, eu falo com os pais dos meus pacientes que tem que usar aplicativo para limitar aqueles aplicativos em que a gente tenha acesso ao que a criança está acessando, porque, infelizmente, o mundo hoje está cruel. A crueldade, ela chega até as crianças das formas que a gente menos imagina. Eu falo que quem é ruim tem mais criatividade do que a gente e sabe mais. Então, a gente precisa cuidar das crianças. É interessante. Quando você falou aí da questão emocional, né, eu fiquei pensando aqui sobre até mesmo a tolerância à frustração. Eu sempre trago esse exemplo. Na nossa época, né, na minha época, na época da Lu, talvez até na sua, que é mais jovem, a gente tinha que esperar o dia daquele desenho, o horário daquele desenho para a gente assistir. Exatamente. Aí você ficava, né, esperando. Aí, se você às vezes tivesse feito alguma coisa, a mãe suspendia, não vai deixava, assistir hoje, porque você não se comportou, às vezes usava como um tipo de punição. Né, sem julgamentos aqui, se está certo, se está errado, mas lembrando que hoje a criança tem um desenho ou um personagem que ela gosta, ela assiste aquilo quando ela quer, quantas vezes ela quiser. Aí tem uma série de desenhos, né? Ele maratona aquilo ali tudo. Sim. Na nossa época, a gente demorava meses para ver todos os desenhos daquela série. Então, mas o que isso tem a ver, Cleide? Isso não é bom? Então, eu sempre penso nisso que você falou. Paciência. A gente desenvolvia mais essa habilidade, porque a gente tinha que esperar o dia, né? O horário, a questão do limite, a questão da tolerância à frustração, né? Da irritabilidade, que não adiantava a gente espernear, não tinha outro jeito de ver mesmo. Né? Acabou. Então, eu percebo muito isso, que hoje, né, essa facilidade ela acaba diminuindo a nossa possibilidade de nos regular emocionalmente e até mesmo no comportamento. Exatamente. E a gente vê os prejuízos disso de forma muito clara hoje, até mesmo na adolescência, né? Eu brinco que a gente tem redes sociais aí que são limitadas aos 18 anos. Mas como eu estou inserida em cada uma delas, a gente tem diversas redes sociais que já têm crianças pré-adolescentes. 10 anos, tem criança de 10 anos. Adolescentes que já estão inclusos nessas redes sociais que são limitadas para maiores de 18 anos. E eu acho, assim, um prejuízo que eu vejo muito também nessa questão é sobre a interação social, né? A gente... Eu sempre vou puxar para o lado da linguagem, porque a gente precisa interagir para a gente desenvolver uma linguagem. E essas crianças, a maioria delas... Eu estou mentindo, Gabi? A maioria não consegue interagir. Isso por quê? Por conta de tela, por conta que está ali o tempo inteiro, ele não precisa conversar com ninguém. Vai ficar ali. Para que eu vou conversar? Não tem vontade. Tudo que eu preciso está aqui no meu telefone. Né? E isso é muito sério, causa impacto em todas as áreas do desenvolvimento, não só na interação, na cognição, em todas. Todas. E futuramente, né? Futuramente. Como profissional, essa criança, que eu falo que o adulto que nós somos hoje é o reflexo da criança que a gente foi um dia, né? Essa criança crescida. Então, essa criança que hoje não consegue se comunicar bem, não tem um repertório social bacana, como que ela vai ser como profissional?
né? Como que ela vai ser lá na frente com os filhos dela? Então a gente tem sim que cuidar das nossas crianças mesmo, né? Exatamente, porque é o Mesmo. futuro, né? É São os nosso- adultos de amanhã. Sim. Então, nós já estamos indo para a reta final, né? Eu queria mesmo deixar aqui para que vocês pudessem trazer assim, nossa, durante a fala eu lembrei disso, eu quero dar essa dica para o pai, eu quero deixar essa mensagem para eles, ou eu quero indicar um brinquedo. Podem ficar à vontade agora para vocês trazerem algo assim que vocês queiram mencionar que não foi falado aqui ou reforçar algo. Então, o que eu acho muito importante? Quando a gente, enquanto terapeuta, começa a falar sobre ter esse tempo de qualidade, o que muitas vezes os pais têm em mente é tirar horas por dia para ter esse tempo de qualidade com o filho. E quando a gente fala isso, a gente não quer dizer que vocês precisam ter horas. Mas que, às vezes, se vocês tiram alguns minutos por dia, isso já é suficiente para encher esse pote de amor dessa criança, que é tudo que aquele momento que ela precisa para poder interagir, para se sentir aceita, para se sentir amada, para se sentir benquista, né? Então, a gente não precisa de horas. Eu falo que se a gente tiver 20 minutos por dia, é pouco, mas é melhor do Mas que é nada. melhor que nada. Isso. É isso aí, faço as minhas palavras da Gabi, ou ao contrário, as palavras da Gabi as minhas. E assim, esse tempo de qualidade, gente, a gente pode buscar de tantas formas a gente consegue com tudo que você tem na sua casa. Você não precisa gastar dinheiro, você não precisa. É o que Gabi falou, um pouco de amor, de afeto, de compreensão, de olhar para o seu filho e ver qual a real necessidade dele naquele momento. A gente tem que respeitar muito o tempo também de atenção da criança, né? A gente não falou sobre isso, está no finalzinho, mas a gente não falou sobre o tempo de Fala aí. atenção. Porque o tempo de atenção da brincadeira, de concentração ali, varia muito de cada faixa etária. Uma criança de 2 anos, você não vai querer brincar com ela 20 minutos numa mesma atividade ali, que ela não vai. O tempo de atenção dela ali é de 5 a 10 minutos, no máximo, Ou até 7 a menos. 8, né? Assim, é bem pouquinho tempo. E nisso, a gente consegue se dedicar um pouquinho mais. Então, a mensagem que eu quero deixar nesse mês da criança, né? Em outubro, nesse dia da criança, brinquem mais com seus filhos. Vamos fazer das crianças as crianças mais felizes. E a brincadeira, ela traz, sim, felicidade. Bacana demais. Muito obrigada, meninas. Queria reforçar aqui para vocês que tanto a Lu quanto a Gabi atendem aqui no Espaço Treinando para a Vida. E se você aí, papai, mamãe, está precisando de ajuda, você não está sabendo lidar com os comportamentos ou com a linguagem do seu filho, elas estão aqui, né, para poder te receber, te orientar, atender o seu filho, ajudar nesse processo. Porque também eu, como mãe, quero dizer para você que você não tem que dar conta de tudo sozinho, né? A gente pode pedir ajuda. Opa, eu preciso de ajuda, Sim. eu não dou conta. Inclusive, né, eu, Lu, somos mãe hoje de adolescente e a gente traz os nossos filhos aqui também. Exatamente. Eles fazem terapia de grupo, eles estão também sendo assessorados. Por quê? Nós somos profissionais, mas na nossa casa nós somos mãe. E às vezes a gente precisa do profissional em algum momento. E isso não é, né, perda nenhuma, não é desmérito nenhum, não é fraqueza. Não é culpa, né? Não é culpa, mas é necessidade, às vezes, das nossas crianças de passar por esse percurso. Então, aqui nós temos, né, as duas e temos outros profissionais que atendem aqui essa área da infância, o Espaço Treinando para a Vida. Eu falo que está virando um espaço kids. E tá mesmo. A gente até criou agora um grupo Kids do espaço para a gente organizar essas ações para as crianças, porque a gente vê o quanto isso é importante. Então, se você quiser também mandar uma mensagem aí para a gente, um comentário, nós vamos fazer, né, a resposta, mandar para você. Não deixa de curtir e de encaminhar esse vídeo, esse podcast, para que outras pessoas, né, possam ter acesso a essas informações. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada, meninas. Sejam sempre muito bem-vindas. Obrigada, Cleide. Obrigada A pelo gente convite. agradece. E em breve, né, nós vamos ter outros assuntos aí Sim. da infância, da adolescência, para estar trazendo aqui para vocês. Um beijo e até o nosso próximo encontro.